Campeonato Pernambucano, eu faço esse post, esse levantamento. Esse blog daqui a pouco, juntando com o do Diário, eu tava até pensando um dia desse, é quase 20 anos já, tenho que começar a fazer outra coisa da vida. Mas enfim, durante muito tempo, o Pernambucano teve a maior cota, tá em terceiro lugar, mas era assim, era folga, não era nem questão, não era nem discutível aí, você tinha a maior cota dos estaduais do Nordeste. E pagava 1,5 milhão, uns 700 e tal, e foi diminuindo, e há alguns anos, detalhe, esse valor é o mesmo com o Pernambucano do ano passado. É porque, no fim das contas, o Pernambucano, mesmo com essa regra, não mudou muito, não. Ele tem 13 datas. A CBF 11 é, Evandro, 13. Assim, no campeonato não mudou. Assim, e ano passado eram 12, aí o campeonato teve 14. Ele sempre arruma umas datas a mais. Então o Pernambucano não sofreu alteração. Ele tem a composição próxima ao que já era, e há alguns anos, acho que nos últimos 2 ou 3, ele está pagando esse valor. A cota toda ela é de 3 milhões de reais. O campeonato todo. Aí 1 milhão é reservado. Alguém, ao pé da letra, alguém poderia colocar aqui, ó. Mas ele tem que fazer um cálculo muito específico, que é 1 milhão é de custeio. Não paga arbitragem, não paga taxa de quarto árbitro, o custeio para todos os jogos do campeonato. Se você fosse colocar, talvez a cota ficasse um pouquinho ali, mas eu também não sei quanto tem de custeio nesses outros campeonatos. A questão é, o quanto representa o custeio dos outros campeonatos? Em Pernambuco, isso para a cota é 1/3. Será que o Palmeiras está pagando custeio? Faz tudo parte do campeonato. Faz tudo parte do campeonato. E aí, desses 3, 1 milhão vira custeio, 1 milhão para os pequenos intermediários. Chamei todo intermediário, não é que chega em Pernambuco, chama pequeno, pô. Vamos para os intermediários. E nesse caso, até se foram beneficiados. Porque diminuiu, né? Diminuiu a quantidade de clubes. Era 1 milhão para 7. Agora foi 1 milhão para 5. 200 mil. Cerca de 200 mil reais. E aí o cara, se você fez a conta até agora, está faltando dinheiro, tá não, irmão? É 1 milhão para os outros 3. Já é próximo do que ganhou o Atlético. 1 milhão para os outros 3. Exatamente. Isso é absurdo. E aí é 333. E 33 centavos. E 1 centavo voa. Ainda tem um ponto que é muito curioso. Centavo e centavo, não, brincadeira. A receita ela é dividida a partir não só das receitas as cotas, desculpa. Um repasse é feito não só a partir das cotas de transmissão, mas a partir da negociação comercial da competição. Por isso que eu citei lá no começo Casas Bahia, do Campeonato Paulista, com a Record, e por aí vai. No Pernambucano, eu não sei se é esperança ou se o Pernambucano mesmo, mas tem um detalhe. Esse ano tá pagando 3 milhões. O Pernambucano foi o único de todos os campeonatos que a gente citou 7 campeonatos. A gente não achou dados nem do Paraná, nem de Santa Catarina e do Pará, que tem o Remo. Embora lá tenha o velho Bampará, né, que chega forte. Alô, Bampará. Alô, Bampará. E o Pernambucano começou sem o name rights. Em 25 foi com a Bet Nacional. Até essa gravação, pelo menos, não havia. A logo do Campeonato Pernambucano ela só tá. Todo mundo cara, Mineiro, Cicobi. Acho que é Cicobi, não? Eu só chamo de Cicobi. Pô, tem 2 olhos. Como é que se pronuncia? Não sei. Não sei. Mas com 2 olhos eu iria pra Cicobi. Mas tem ouvido falar em Cicobi. E é inglesa? Não sei, mas foi o Cicobi de Cicobi. Cicobi tem 2 olhos. Exatamente. Mas é inglês, pô. Mas vale Cicobi. Mineiro, Cicobi 2025. O Pernambucano não tem. É só o Campeonato Pernambucano 26. Sim. E significa o quê? Que a Globo pagou um pouco mais, que se a Bet Nacional renovar ou uma outra Bet chegar, vai pagar um pouco mais, porque o valor de 26 é o mesmo valor de 25 sem name rights. É o único estadual que não tem name rights. Eu acho que precisa, no mínimo, um alento, ao mesmo tempo que é um alento, como é que começa o campeonato sem name rights? Assim. Sistema de cooperativa. Era secreto do Brasil. Isso é o que significa. Era para, não ter firmado esse contrato também, assim, chama atenção. Mas, de toda forma, esse contrato não existe. Já chegou a ser 5 milhões e meio, assim, esse bolo. O bolo diminuiu muito. E com 333 mil reais para jogar 7 partidas na primeira fase, a Portuguesa vai jogar 8. Assim, quanto por jogo? Quanto por jogo? Faça a divisão aí, Cássio, por favor, porque eu vou trazer uma argumentação. Por exemplo, nas 3 primeiras rodadas... Detalhe, vamos aqui. Fred, tem 330 mil dividido por 7. 47 mil por jogo. Não, vamos fazer. É porque tem Gold e tem a Globo também, né? Mas os jogos da Globo, só para colocar aqui os jogos da Globo, a Globo, ela pegou Santa e Decisão, ou pelos grandes. Um do Santa, segunda rodada Sport.
um do Santa e do Sport. Terceira rodada, Náutico e Sport, ou seja, 2 do Sport e 1 do Náutico e do Santa. Depois, Retrô do Santa, 2 do Santa. Depois, Santa e Náutico, 3 do Santa, 2 do Náutico, 2 do E Sport. 2 do Sport. Sport, 3, 2, 2. Depois, não tem na sexta rodada. Na sétima rodada, Sport Santa, 4 do Santa, 3 do Sport E 2 do E Náutico. dois do Náutico. e 2 do Náutico. E se tiver, justamente a sexta rodada que não tá, seria justamente Maguari Sport, que aí Sim. entraria para colocar esse jogo. O que tem mais, tem 4. Sim. 300, isso é na primeira fase. Na primeira fase, se o Santa for quinto lugar... Finalista, se for finalista. Não, porque a Globo tem a previsão de transmitir um jogo das quartas. Eu tô dizendo assim, o Santa Certo. tem 4 jogos. Certo. Aí ele pode pegar um jogo das quartas, 2 jogos da semifinal, ou seja, iria para 5, iria para 7, e mais 2 da final, 9. 333 mil reais dividido por 9. 37 mil reais por jogo. Caramba, assim. Vamos lá. Lembrando que esses jogos, a gente citou a TV aberta, tá? Mas deixa eu ver se é porque a Globo não. Santa e Decisão passou no Gold, por exemplo, mas também vai ser o único caso. Depois todos os outros ficam exclusivos da Globo. Assim, 333 mil reais por 9 jogos. Eu Por acho, até 9 jogos, né? eu acho que o Pernambucano ele chegou num ponto, Celso, que é preciso realmente parar, tá? Não cabe mais aos clubes, sobretudo a Náutico, Santa Cruz e Sport, não cabe mais aceitar que é desse jeito E pronto. e pronto. Não cabe a Evandro chegar e dizer, ó, o melhor que eu consegui foi isso. A Globo só paga isso. Em 2025, quase fechava com a Guararapes, né, que retransmite a Record aqui, mas não deve ter tido um valor suficiente. Foi menor do que esse, na verdade. Isso. O que se especula é que foi menor do que o que a Globo paga. E é um valor que não deveria mais nem abrir negociação. E por que eu estou dizendo isso, Celso? Porque você pode, no nível de democratização da comunicação em 2026, e eu já vou projetar para 2027, o próximo ano, o contrato tá ano a ano agora, né? Não. Ou seja, Detalhe, o da Gold não. O da Gold foi renovado por 4. Vai até... já é um 26, erro. 27, 28, Já é um 28, erro. vai até Porque eu vou 29. citar a Gold aqui também, tá? Mas pelo menos você tá livre de Da um TV contrato aberta. da TV aberta. Mas o da Gold, eu já destaquei isso algumas vezes, não é exclusivo. Então, o da Gold, a Gold tá pagando para transmitir. Mas não tem exclusividade alguma, certo? Ok. A geração é da A Federação geração da Pernambucana. Federação Pernambucana, que ainda tem esse ponto aqui fundamental para onde eu vou chegar. Eu estava aqui, Celso, com os números da Gold abertos na tela da primeira rodada, tá? De todos os estaduais que a Gold transmite. Nenhum número, nem dos estaduais, nem dos campeonatos de fora do país que a Gold transmite, se aproxima das 521 mil visualizações do jogo Jaguar 2 Sport como Sub-20 2, tá? Pra você ter ideia, o Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Anápolis gerou 66 mil visualizações. Detalhe, a cota do Goiano é maior do que a cota do Pernambucano. Essa cota chegou a ser divulgada do Goiano. Os clubes estão recebendo 1 milhão. Goiás, Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova recebem acho que 1,1, 1,2 milhão de reais. Boa grana, inclusive, Tá? por esse momento. O Sport e o Náutico Santa recebem 300 mil. O jogo do Atlético Goianiense rendeu 66 mil visualizações. O do Sport rendeu 521 mil visualizações no Gold. Tá? Ponto. O Gold. Ele negocia com a federação. O Gold paga, Celso, a federação, algo em torno de R$1 milhão. Isso. Tá? Algo em torno de R$1 milhão para ter o direito de um pacote gigantesco de jogos. Veja só. Se uma empresa chegasse para o esporte e dissesse assim, esporte, eu pago R$1 milhão para ter todos os teus jogos. R$1 milhão. Ia tirar. Veja Fácil. só. Ia tirar fácil. Era o melhor negócio do planeta.
Não é pro esporte, não, que a gente tá falando. É, É, pra Pra quem vai empresa, transmitir. pra empresa, pra empresa, pra empresa. Uhum. Se a gente tivesse 1 milhão, 45 minutos tem 1 milhão aqui. Se você que está assistindo foi investidor, vamos fazer isso para 2027. E 27. 1 milhão de reais, a gente chega, esporte, ó. 1 milhão para todos os teus jogos. Como mandante. 1 milhão. Exclusivo. 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 Vamos transmitir, vamos. Fechou, fechou. O esporte ganhou 1 milhão de reais. 3 vezes mais. 3 vezes mais do que está ganhando. 3 vezes mais do que está ganhando. E quem tá pagando 1 milhão? Estaria Soltando fogos. soltando fogos. Eu Você a- comprar todos os jogos do Pernambucano do esporte sem a Globo. Porque não esquece a Globo. Na Paraíba, inclusive, é assim. A Globo, pelo terceiro ano, ela comprou. A Globo tem 2 afiliadas na Paraíba, né? Uma é Cabo Branco, que uma em Campina Grande e uma em João Pessoa. Mas enfim, o pacote Globo Sim. na Paraíba comprou o campeonato estadual, menos os jogos do Botafogo. O Botafogo Teve Vem- Paraíba. teve Paraíba. O Botafogo vendeu seus jogos para a afiliada do SBT. Então, isso que o Fred tá falando, na verdade, curiosamente aconteceu na Paraíba. Eu não sei o valor, mas acho que chegou a dizer cerca de 200 mil reais. Acho que foi mais ou menos esse o valor do Botafogo negociado. Mas o Campeonato Paraibano passa em 2 emissoras, mas em uma emissora só passa. Quando o Botafogo é visitante, o SBT, que é a TV TH, Tambaú, não tem jogo. Não tem jogo do Paraibano. Mas tem um pontozinho que acho que é importante aqui sobre Náutico e Santos Sport nessa situação, deles negociarem juntos há tanto tempo. E a gente vê recentemente. Deixa eu só dar mais um item, Cássio. Retrô e Vitória, Deu Tá. quanto? 107 mil visualizações. Porque isso. tem pernambucanos assistindo. Então. Retrô e Vitória. Deu 107 mil visualizações no Gold. Fala, Cássio. É que, nesse sentido que você está falando de negociar sozinho, se você faz isso, você larga a federação, certo? Esse é o problema. Esse desmame é o problema. Por quê? Na reta final, o esporte pediu dinheiro a quem? Aí você vai ficar refém. Mas, não, veja. Antes de você dizer, eu tô dizendo só um motivo, eu tô trazendo um motivo. O Santa Cruz pisou numa coisa. Quem foi a federação? Veja, O Náutico. Então, assim. Se vender por 1 milhão, já precisa menos da federação. Se vender por 2, menos ainda. Porque eu falei 1 Mas milhão. deixa eu só terminar essa frase. Não é só a possibilidade de pegar, é quanto já pegou. Sim. Aí a federação, tudo bem, vai renegociar sozinho. Eu quero os 3 milhões que estão a fundo perdido. Entra na fila. É. Não sei. Veja só. Como é que se. Veja, como é que se. Veja É só. empréstimo. A Federação Pernambucana, Cássio, isso aqui que a gente tá. Eu não estou dizendo que é certo, Eu não. sei, O que eu eu estou sei. dizendo Eu só quero é. dizer o seguinte. Eu tô só dizendo. Porque o que você está falando é uma coisa que alguém olha de fora e fala: caramba, é tão óbvio, por que isso não se faz? Aí eu tô só trazendo os elementos de o porquê talvez não aconteça. Vamos dar nome ao que a gente tá assistindo? É difícil dar nome, porque pode ser pior os nomes que a gente deu aqui. Mas o que a gente tá vendo aqui na tela é um escândalo, pô. É um escândalo. O Goiás, o Vila Nova e o Atlético Goianiense não podem receber 4 vezes mais do que Santa Cruz e Sport e Náutico, porque o campeonato que é muito menos assistido, pô. Sem dúvida. Sem Isso dúvida. aqui É um tá escárnio ultrapassado e ficou, sabe Deus, por que interesse prevalecendo. Veja só, Cássio. Eu dei aqui um cenário que seria uma empresa fechar direto, porque detalhe, eu falei aqui, e se a empresa fecha direto com Sport, Náutico e Santa? Uma nova empresa que chegue, uma Casé TV. Quem? Casé TV que tem Pronto. porte pra isso. Tá? Fica eu ia menos falar- fantasioso. eu ia falar, essa empresa que comprou os direitos de transmissão do jogo, de operação do jogo do esporte, se eventualmente ela quer enveredar também pelas transmissões. Essa daí é sério. Vamos pra Casé TV? Tá Vamos bom, pra Casé TV. vamos Vamos misturar os problemas, não. É verdade. Trazendo muito problema pra mesa. Vamos pra Casé TV. Né? O Live Mode que tem dinheiro pra isso. Dizer, eu vou dar um drible no Pernambucano. Os caras estão assistindo aqui a gente agora. Estão dizendo, aí, pô. Os caras do Pernambucano, o Sport tá ganhando 300 mil por 9 jogos. Por até 9 jogos. Por até 9 jogos. Eu vou lá. Vou bater lá. Não é possível. É. Porque Sport Náutico Santo, ó, tô fazendo um pacote aqui de 6 milhões. Tá resolvido, tá. Pronto. Tá muito bem pago, pô. Tá muito bem pago. Isso aqui é o que a gente tá vendo, é um escândalo. Eu vou passar 2 telas agora. 3 telas pra escancarar o escândalo, tá? Pra escancarar, pra mostrar que o que a gente tá falando aqui é algo de extrema gravidade.
A gente brinca, é galeto, depenado, não sei o quê. Mas o que a gente tá vendo é quase que é uma desvalorização gigantesca, mas é mais do que isso. É vocês tirar todo o valor desses clubes. Tá? Você está dependendo. Pronto, cheguei o verbo que eu queria. Você está dependendo o valor de imagem desses clubes. Veja essa comparação aqui. O Monson de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, recebe mais para jogar o Campeonato Gaúcho do que Sport e Náutico e Santa juntos. Pô. Somado. O Monson de Capão da Canoa, do Rio Grande do Sul. Isso aqui não pode. A gente não pode fazer esse vídeo todos os anos, pô. Falando a mesma sem coisa. contrato. Quando a gente falava, Cássio, tinha um contrato. Amarrado, você tem que esperar. Então, assim, veja só. Se o Santa Cruz. Eu não conhecia, eu não sei se você já ouviu falar. Capão da Já Canoa, tinha escutado falar. ela fica a 132 quilômetros de Porto Alegre e é uma cidade de 63 mil habitantes. Pronto. Um clube de uma cidade de 63 mil habitantes. Se a cidade toda parar para assistir um jogo do clube, é 10 vezes menos do que o Sport consegue colocar na sua estreia com sub-20. Imagina se for um clássico. Exatamente. Tá? Então, assim, o Santa Cruz transmitiu aquele amistoso agora contra o Defensa e Justiça. Não tinha um patrocínio, ok? Foi em cima da hora. Descarte a possibilidade de chegar uma empresa. Se os clubes disserem, a gente vai transmitir nos nossos próprios canais e a gente vai atrás de patrocínio, tá? Vai se ter um ganho muito maior. A própria Bet que patrocina cada clube, eu diria que elas são capazes de pagar essa conta. Chega assim, o Sport chega para a Bet Nacional, agora vamos da nossa TV? É Sport Bet Nacional, vamos transmitir nossos jogos, propaganda de vocês, as odds do jogo, vocês botam a equipe. Detalhe, a equipe que a gente fez o Resenha Bet Nacional ano passado é de primeira, aquela estrutura já está aquilo ali se consegue, e mais ainda a federação faz a captação. Faz a captação. Não vai mais fazer. Das imagens. Ok, mas ela pode continuar fazendo e ainda pagar um pouco a federação por isso. Porque a gente está falando de uma forma que Cássio diz assim, transformou a federação em inimiga. Não, vamos ajudar a federação então. Já que a federação só capta 3 milhões, vamos quebrar a roda. Tirar esse vício desse contrato com a Globo de migalhas. Vamos quebrar essa roda e vamos democratizar. Vamos usar, porque assim, sinceramente, 300 mil não vai nem vem. Nem pro Santa Cruz, nem pro Náutico, nem pro Sport. Se assim, não vai receber essa porra, não vai Quebrou. Não vai ter como jogar o calendário. Sérgio Oliveira, em 2 meses de Sérgio Oliveira, é mais do que a cota do Pernambucano para todo mundo, quase. Então, assim, não vai nem vem. Vamos ousar. Se der errado em 27, tenta de novo em 28. Se der errado, a gente volta. Globo em 29, a Globo anda teus 300 mesmo. A gente tava errado. E quem sabe se o cara fizer isso, a Globo. A Globo aumenta a oferta justamente como fez. O que eu quero dizer é o seguinte: que você com 300 mil, você pode pelo menos, assim, com a garantia de apenas 300 mil, você pode pelo menos quebrar a roda e ousar. Tá quebrada, né? No caso da roda, né? Você pode ousar, você pode dizer assim: eu vou experimentar 2 anos. Eu vou experimentar 2 anos, tá? Monson de Capão da Canoa ganha mais do que Sport, Náutico e Santa Cruz juntos. Isso aqui, se você que está assistindo isso não achar que isso é um escândalo. E obviamente, não pelo Monson. O escândalo é do lado. O escândalo Exato. é o lado. Não é um escândalo. Deixa o Monson ganhar 1 milhão dele. Exatamente. O problema é só vir migalha para esses 3 aqui. Seguindo, tá? Maricá, com seu novo escudo, ganha sozinho o dobro de Santa Cruz, Sport e Náutico. O Maricá, tá? Que vai fazer pouquíssimos jogos. Vai fazer 7 jogos. 6, 7, 6, 7 jogos. 7 jogos. Ele. 6 jogos. 6 jogos. Vai fazer 6 jogos. Por 6 jogos, ele ganha o dobro de basicamente aqui 27 jogos. 25 jogos de Santa e Náutico Sport somado. 6 jogos do Maricá. Vasco em casa, Portuguesa do Rio fora.
Bangu em casa, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro em casa, Volta Redonda em casa e Fluminense fora. Nem o Flamengo ele enfrenta. Nem o Flamengo enfrenta. 2 milhões. 2 milhões por 6 jogos. Vamos considerar que cada um tenha 7 jogos aqui. Dá 21 jogos por 1 milhão. 21 jogos envolvendo o Sport Náutico Santa valem metade do que o Maricá ganha para 6 jogos. Me desculpe assim. Bruno Becker, Bruno Rodrigues, Matheus Souto-Maior, SAF do Santa Cruz. Pro próximo, né? Pro próximo, então. Não renove. Quebrem essa roda. Tem que quebrar. Quebrem essa roda. Porque isso aqui é um escândalo. Quebrem essa roda. Tá? Quebrem essa roda. Não é aceitável. Não é aceitável. Não é. Isso aqui só não é mais falado porque quem paga tem um poder muito grande. Isso. Mas isso aqui é um escândalo, pô. Isso. Isso aqui é um escândalo. Vamos para mais um quadro, tá? Se isso aqui não é tapa na cara suficiente, a gente traz mais um. Tá? O Capivariano de São Paulo, que não tem nem série, ganha 16 vezes mais do que o Sport, que até ano passado era a Série A. E que isso aí era mais ano passado, tá? Que o Capivariano ganhou mais ano passado, teve redução. Quando a gente fez o do Velo ano passado era mais de 20 vezes. Caiu para 16. 16 vezes mais. O Capivariano tem 8 jogos no Campeonato Paulista. 8. 8 jogos do Capivariano valem. Até 9 jogos do Sport. Com final, com semifinal, Isso. tá? 16 vezes Não há. mais. Não há. Não é que vale os outros jogos do Sport, não vale 16 vezes mais que os 8 jogos do Uma Sport. classificação do Capivariano deve até não ter o número ainda das premiações, mas deve render alguma bonificação. No Pernambucano, não há. Assim, Não há premiação não há alguma. premiação. Veja só, 8 jogos do Capivariano não podem valer. Pode até valer mais que 8 do Sport. Vamos aceitar aqui que 8 jogos do Capivariano valem mais que 8 jogos do Sport. Eu já discordo, Claro que não vale. mas vamos aceitar. Vamos aceitar que 8 jogos do Capivariano valem 2 vezes mais que 8 jogos do Sport. Você aceita? Não. Mas é a realidade. Vamos aceitar que 8 jogos do Capivariano valem 3 vezes mais. Também irreal. 8 jogos do Capivariano valem 16 vezes mais que 8 jogos do Sport. Não existe. Não existe. 16 vezes mais. Pois Porra. é. É um tapa na cara. Toda vez que a gente grava um programa, eu fico mal. Esse programa aqui. Eu fico mal. Eu fico lembrando. Porra. Mas ele é importante a gente estar focando aqui, porque os pernambucanos tiveram o pior desempenho, mas, tipo, 5 vezes mais do que, basicamente 5 vezes mais do que a dupla Bavi, que hoje Bahia, que estão na Série A. É. Que estão na Série A. E o Bahia O Bahia que teve uma média de público de 37 mil pessoas. Assim, vai que jogar Libertadores. Que vai jogar com casa Libertadores. cheia. Aí a gente fala Um assim, é uma time realidade que qualificado. vai até... Desculpa. Não? É uma realidade que vai até março, mas para alguns clubes você consegue contornar. Para outros clubes, dentro dessa distorção, ela vai impactar no restante do ano inteiro. Pô. Os times de Série C, de Série D. Isso aqui causa uma distorção competitiva, na prática ali. Não tem como. Faz Então, muita diferença. E aí a Federação Paulista de Futebol conseguiu capitalizar seu campeonato muito bem, tendo há décadas já assim, com uma visibilidade enorme. E os outros, assim, tem que remar muito, tem que ter muita criatividade. O Rio, que vive detalhe. O Rio, até para ver como é o melhor momento aí. É isso que eu ia dizer. O Rio ganhou as últimas 4 Libertadores. Com 3 times diferentes. 3 times diferentes. 4 Fluminense, Botafogo e Flamengo 2 vezes. Teve 3 times na Copa do Mundo de clubes. O único, né? Acho que nem São Paulo teve. Não, só teve o Palmeiras só. Então, assim, mas assim, ganharam as últimas 4 Libertadores, porque podia ser A única independente. cidade do mundo. A única cidade do mundo, Que podia ter sido assim, tetracampeão. Mas não, são 4 Libertadores com 3 times diferentes. O Rio, no fim das contas, com toda a criatividade dele, ele não chegou à metade do Campeonato de São Paulo. E não é um campeonato que é consumido só no Rio de Janeiro, é um campeonato que é consumido nacionalmente. Então, mas aí no caso, houve como a gente já abordou o Rio no início do vídeo, houve uma criatividade. Ó, meu irmão, como é que valoriza isso aqui?
como é que distribui melhor? Do dinheiro do fixo, o clube aceitar, o próprio Flamengo aceitou largar com 10 milhões. Tem uma perspectiva enorme, a gente falou aqui, de ter pelo menos o básico dele é ter 16,5. Mas ali, metade do dinheiro virou premiação. Você consegue de outras formas. Eu acho que outras competições precisam ter assim. Eu acho que Pernambuco aceitou que vale isso. Essa é a questão. Aceitou, essa é a Celso, questão. que o campeonato é transmitido de graça. É isso. Aceitou que o campeonato é transmitido de graça, porque o E se modelo existe- de negociação está preso. E se existem outras Quando- receitas que não foram discutidas, como placas comerciais, isso não é Veja, falado. Quando, De verdade, não é isso. quando foi que a gente veio com esse termo do galeto, hein? Não me lembro. Mas é 2000. Não, a última vez que o Pernambucano teve premiação foi em 2014. Era isso que eu ia chutar, 2014. Não, mas já depois, assim, aí era 400 mil reais. Veja só, em 2014, ser campeão pernambucano, só o título pagava mais do que a cota atual. Em 2014, você já ganhava... Você tinha o dinheiro, 1 milhão e meio. Aí se você dissesse assim, porra, minha gente, mas o campeonato pernambucano tá num momento terrível, o Santa tá mal. Os outros estaduais, pô. Detalhe, olha os números. Exato. Esquece esse negócio tá mal, olha os números. Olha a audiência do Gold. Justamente. Olha a audiência da Globo. Vê se a Globo larga. Agora. É a parceria mais Antiga. duradoura Também, de meu amigo. todo futebol brasileiro. Exatamente. Em qualquer competição, em qualquer divisão 27 estadual. anos. 27 anos seguidos na mesma A gente emissora. trouxe isso Meu também. amigo, veja só. Tá muito claro por quê, né? Tá muito claro por quê, né? Tem uma hora, vai ter uma hora que alguém vai ter que criar vergonha na cara e quebrar a roda. Vai ter uma hora. Eu acho que não tem como. o próprio início da história... A gente vai fazer até que momento? Até o momento em que Sport, Náutico e Santa tem que pagar uma taxa de inscrição pro Pernambucano, né? Pagar aqui R$1 milhão para disputar o Pernambucano e ter visibilidade pra minha marca que eu tô estampando. Que porra é essa, velho? Isso aconteceu, de certa forma, o início de tudo era dessa forma. Que era justamente quando a gente já debateu aqui também com as competições estaduais, onde ter um jogo era quase Isso. um agradecimento. Isso é o segundo momento, que o primeiro momento, na verdade, os clubes não gostavam da transmissão porque tirava renda. Porque o pensamento era de que, como a televisão não paga nada, você tirava essa aí, porque você não achava que poderia gerar dinheiro. Aí começa a ter a mudança de São as lendas que a gente vai comendo. Não, né? isso não é lenda. A televisão não pagava. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, que eu acho que não tira renda. Não, mas não. É porque assim, como a televisão não pagava, ela transmitia, não pagava, isso era como no Brasil inteiro. As transmissões só eram liberadas pelos clubes, muitas vezes, no dia, na hora. E outra, o cara pensa, isso, a final do Pernambucano de 68 foi aprovada depois que todos os ingressos foram vendidos. Tá tudo vendido. E aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que tipo, isso é também uma falácia. Porque no fim das contas, você tá falando de públicos diferentes. O cara que vai pro estádio é o cara que vai pro estádio. O cara que vê o jogo pela TV é o cara que vê o jogo pela TV. Porque, tipo, no estádio, vamos lá. Vamos pegar o Sport, que fica na média ali de tamanho de estádio entre o Náutico e o Santa. Máximo que teve 45 mil lugares. O Sport sempre teve muito mais do que 45 mil torcedores, né? Então, mesmo que a televisão fosse, não, vamos transmitir aqui pro estado todo. Mas muita gente que vai, acho que... Mas de certa forma isso aconteceu. Assim, veja. Não, eu sei que aconteceu, eu lembro que aconteceu, mas o que eu tô dizendo é que para mim isso era uma falácia que a gente comprava. Porque não tinha como garantir que, não, se o clássico da quarta-feira, o clássico das multidões da quarta-feira, certo? Fosse anunciado que ele ia ser transmitido na sexta-feira da semana anterior, eu não acho que isso esvaziaria o estádio do Arruda. Ok. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu entendi. A gente cresceu dizendo que sim, né? A gente cresceu não tem como voltar no sim, tempo para cravar. Mas o que eu tô dizendo é que hoje, para mim, tá claro que não, com o que a gente tem hoje. Não sei. É porque hoje é diferente, mas no passado acontecia. Assim, eu entendi a sua opinião, você falou, mas aí falando de forma concreta, vindo todo... Eu adorava o tabelão da placar. Eu acho que era tão raro que acontecia. Acontecia, veja, o público caía. Nos clássicos o público caía. Isso não era só uma falácia, isso era um fato. Assim, tinha público de 30 mil, aí quando era o jogo da televisão, 15... Vou dar um exemplo, a final do Pernambucano de 88. Ela passou na Globo. Não foi o público foi pequeno. Deu, se não me engano, 19 mil pessoas. O jogo que não foi transmitido deu 35 mil pessoas. Mesmo com todas as lógicas que você falou, acontecia. Eu acho que hoje, com todos os jogos transmitidos, o cara já não liga mais se o jogo passa. Mas hoje já acabou. Mas como era uma coisa tão rara, cara, vou ver em casa, pô. Então eu acho que não era
Isso acontecia. Mas isso era no Brasil todo, repito. Por vezes, o jogo era liberado, como você falou, na hora, e caiu o filme da Globo, caiu o filme do SBT e transmitia dessa forma. Aí vai para um segundo momento, que é pagar muito pouco. E com jogos pontuais. A Globo, Celso, ela passou, por exemplo, em 95, falando em Pernambuco, só a final, só o último jogo, que foi Santa e Náutico no Arruda. Detalhe, foi de 46 mil pessoas, no momento que o Arruda recebia 80, para você ver como faz diferença. A final de 93, que não passou na televisão, o Santa e Náutico deu 73 mil pessoas. A final de 95, Santa e Náutico no Arruda, com a capacidade idêntica ainda, sem nenhum problema de briga de torcida, limitação, deu 46 mil. Aí a Globo só passou aquele jogo. Deu uma audiência boa, ela não comprou 96. Aí vem a Band. Aí a Band passou só a rodada inicial de 96, foi Luciano do Vale, só a primeira rodada, são 2 jogos. Aí, e mais nada, não teve 96, 97. Aí em 98 a Globo passou alguns jogos no Sport TV. E bem escondidinho, para os jogos que passavam de noite e tal, assim tal. Aí Luciano do Vale volta, que ele morava aqui, e compra o campeonato. E os direitos do campeonato, acho que 550 mil reais, alguma coisa assim. Detalhe, isso em 98 é quase o valor que a gente tá falando aqui, né? Aí comprou por esse valor. Aí é que a gente sempre fala, a audiência explodiu, o contrato, Celso, veja só, em 99, os clubes não autorizaram passar os clássicos na televisão. Os únicos clássicos que poderiam passar eram só os decisivos. Aí tem aquele que é justamente a audiência que virou todo o jogo, que foi a final do segundo turno. Era um campeonato de 3 turnos. O Sport ganhou o primeiro turno. Aí no segundo turno, ficou 49 jogos invictos. Aí a última rodada foi Sport Santa. O Santa tinha que ganhar esse jogo para igualar o Sport e forçar uma extra. Esse jogo não passou na TV. Aí o Santa ganhou esse jogo, gol de Luiz Carlos. Aí esse jogo forçou a extra, e aí o Luciano Vale enlouqueceu, porque ele ganhou esse jogo. E esse jogo concorreu com a novela, e a TV Pernambuco deu na Globo. Não é mais do que isso. Com a imagem horrorosa. Deu 50 pontos de audiência. Com a imagem ruim que tinha na época. E a HD era muito negócio, nada disso não. 50 pontos de audiência na TV Pernambuco, e isso concorrendo com novela das 8, das 9, que vivia seu auge de audiência, assim, anos 80, anos 90. Aí o que aconteceu? Aí na final, o Sport ganhou o terceiro, o Santa ganhou, o segundo turno foi 1-1, empate. O Sport ganha o terceiro turno, e eles fazem as finais, e ele teve as finais para passar também. A porrada foi tão grande que a Globo, que teve esse tempo todinho ali para comprar, comprou o campeonato inteiro. E aí é o começo dessa história de 27 anos. Então, mas perceba que eu estava pontuando que a Globo passou, eu citei, a Globo passou a final de 88, passou a final de 95, passou alguns jogos no Sport TV. O campeonato estava ali o tempo todo. Aí alguém de fora comprou, explodiu, opa, isso aqui dá audiência. E aí conseguiu renovar esse tempo todo. E já pagou mais. Que vai acontecer de novo. Eu acho que é isso que vai acontecer de novo. E alguém comprar... Alguém vai comprar, vai explodir, e a Globo local vai falar, eita. Aconteceu com a Copa do Nordeste. Aconteceu com a Copa do Nordeste, perfeito. Eu acho que isso tem que ser feito. É um movimento que precisa ser feito. Inclusive, estou até na expectativa da Copa do Nordeste já dá esse ano, porque feito. vai ser, como o contrato acabou e a Globo voltou, a gente está até na expectativa de qual vai ser o valor, que inclusive, no fim das contas, é o caminho para tentar equilibrar um pouco isso aí, né? Exatamente. E já dá para ser feito pelos clubes. É só isso que eu quero dizer. Já dá para ser feito pelos clubes. Já que parece que com a federação algo trava em alguma parte. Tá? Então já dá para ser feito pelos clubes. Bem. Atualmente é a federação que negocia a venda, como o Fred falou. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Ou pelo menos se revoltado. Com a gente. Né? Acho Não, que com o conteúdo mesmo. Junto com a gente. Perfeito. Ficou melhor. Né? Mas tivesse revoltado com a gente aqui, são poucos. Evandro, mais uns. Evandro tranquilo. Evandro é mais tranquilo. Sabe que o Evandro seria. Ele nem assiste aqui, mas você assiste, sabe que ele diz? Vai lá vender? Vai lá vender 20% a vocês. Ele diria assim: vai lá, não é bom, vende lá. Se tu conseguir mais, aí tu pega a tua taxa, a tua comissão, vai lá. Enfim. Dessa forma, a gente vai fechando aqui mais um conteúdo do 45 Minutos. Lembrando que o 45 Minutos tem o patrocínio dos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, tá? Bem importante aí também destacar. E também um abraço para os nossos membros que em breve estarão aí recebendo os primeiros conteúdos exclusivos do nosso clube. Forte abraço a todas e todos e até a próxima.
Tchau, tchau.